O Brasil está cheio de reis. E o Brasil não tem só um rei. O Brasil tem uma fábrica de reis. Isso é uma usina medonha aqui de jogadores na rua, os moleques jogando na rua, tem virtuosismo, sabe jogar com requinte, são estilistas. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Fizemos aí da nossa abertura uma homenagem a Nelson Rodrigues, que será muito lembrado esta semana, já que na quinta teremos o centenário de nascimento dele, que dedicou parte de sua vida a falar de futebol. Com o Atlético Mineiro dando as cartas no primeiro turno do Brasileirão e o bandeirinha do Clássico na Vila sofrendo as penas de uma verdadeira inquisição, iremos a partir de agora falar do futebol e da vida, mistura que, aliás, Nelson Rodrigues fazia muito bem. Aqui ao meu lado, os titulares Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt. E o Cartão Verde hoje tem o prazer de receber aqui no estúdio pela primeira vez o goleiro Cássio, arqueiro do Corinthians. Muito boa noite, Cássio. Boa noite. Prazer aqui. Eu comentei contigo que às vezes acaba sendo até um tanto raro receber uma pessoa pela primeira vez, porque o programa é longevo, aí vai para 20 anos. Então, sinta-se à vontade e volte outras vezes. Obrigado. E costumam te chamar, tem gente aqui te sacaneando já no Twitter com essa coisa de apelido, mas eu vou brincar com a questão do muralha de gelo. O nosso esporte aqui, na verdade, é quebrar o gelo, então pode ficar à vontade. E é para se sentir em casa de verdade. Estava com vontade de falar alguma coisa que eu percebi, hein, Celso? Eu ia perguntar vai agradecer, é isso? Pode agradecer. Eu ia perguntar para o Cássio se estava impedido. Estava em que momento? Ou se estava 3 vezes impedido. Mas esse é tema para o programa inteiro, né, Vladimir? Mas ele já entregou aqui para a gente que o auxiliar que fica ali do lado do gol sacou o impedimento até que naquela posição. A gente sabe que tem a questão do posicionamento para quem vai olhar e decretar se é impedimento ou não. É uma coisa... Se o cara de frente conseguiu ver, cara, tudo bem que o último, né? O último dos 3 era mais gritante, mas é porque não foi tão simples assim. Mas é difícil Ou também, foi né? simples, Porque eu também acho que fica difícil para ele. O bandeirinha correu para o meio, né? Que é o cara que está melhor posicionado para decidir a jogada. Acho que é difícil ele falar alguma coisa, voltar. Eu acho que o erro foi mesmo do bandeirinha e errou muito. Você que estava também de frente para o lance, seja sincero, em que momento você pela primeira vez sacou o impedimento? Só Na no hora terceiro que o lance André... ou no primeiro dos 3, do cineminha? Não, no lance do André. Quando o André cabeceou, eu vendo Portanto, o lance, já no já tá terceiro. erguendo o braço, já vendo que estava impedido mesmo, porque do jeito que foi a bola, ele estava colado na trave, já pronto para cabecear. Então, muito impedido. Estava muito impedido. Então, se muito o Bandeira impedido. não desse o primeiro, não desse o segundo, do seu ponto de vista, ele também não cometeu nenhum crime. Não, ia ver depois, né, que estava impedido, né? Com certeza, qualquer um, se não tiver, como aconteceu, tivesse acontecido só um impedimento, ia ser impedimento igual, né? Ia ser um lance irregular, ele ia ter errado. E, para ser sincero, seja sincero de verdade. Hoje no treino, quando vocês se encontraram lá, vocês falaram mais do São Paulo que vocês terão pela frente, do Neymar ou do Bandeirinha? Até não tem como comentar, até porque a gente ficou sabendo da punição dele, tudo que ele ia ser punido e... Vocês falaram bem se feito. falando muito. Teve infelicidade de errar, né? Num momento que acho que é um clássico, um jogo muito importante. Ele acabou errando e acabou prejudicando a nossa equipe naquela situação do jogo. Porque a gente acabou se destabilizando um pouco naquele momento, até pelo erro, do jeito que foi. Pelo momento que foi também, né? Foi um momento, foi no começo do segundo tempo, então até se reorganizar a equipe toda, é sempre difícil tomar um gol no começo do jogo, para tu se reorganizar demora um pouco. E muda a forma como o Corinthians tem que jogar. Porque o Corinthians é um time que dificilmente fica em desvantagem em algum jogo. E quando fica, ele é obrigado a sair um pouco. Não vou dizer que sair das suas características, mas ele deixa de fazer aquilo que ele faz melhor. Quer se preocupar em primeiro lugar em marcar, em jogar no erro do adversário, em achar um contra-golpe, roubar uma bola na frente. E é obrigado a sair um pouco mais para o jogo, todo fora de casa. Com um time que tem jogadores habilidosos na frente. Veloz, é óbvio que o erro do Bandeirinha, além do erro do problema no placar, gera uma, como ele falou, uma instabilidade na equipe. Porque quebra a forma como o Corinthians tem que jogar, né? Como gosta de jogar.
Daí, eu tenho uma outra curiosidade também, porque é óbvio que a crônica esportiva depois, ela, de certa forma, querendo ou não, ela potencializa o erro. Durante o jogo, já que tudo isso aconteceu no começo do segundo tempo, vocês tiveram tempo de entre vocês ali em campo ainda ruminar isso? E você vê esse bendito aí que foi arrumar esse pepino para Não tem tempo, né? Isso que eu tô falando, até porque né? tem que estar concentrado pro jogo. Você nem loca ali, né? Não, passou depois que aconteceu o gol. Eu, particularmente, assim, às vezes a gente toma gol e eu tomou o gol, foca no jogo para não evitar de tomar mais. E eu acho que não só o nosso time também tem essa... Depois o Corinthians, você, jeito. claro, era o mais penalizado pela situação também. Mas são coisas que acontecem. Agora, pensar para frente, tem o próximo jogo aí. Eu tenho uma curiosidade para tirar com o Cássio. E eu não sei se ele vai responder assim, com toda honestidade, porque tem um companheiro envolvido. Naquele lance com o Diego Souza, que é o principal lance do Corinthians na Libertadores, porque era o lance que o Corinthians sairia fora do campeonato. Naquele tempo da arrancada, são 6 segundos e 9 décimos, da bola roubada até o chute dele. Você torceu, se esse cara tocar a bola de lado para me driblar, ou eu faço pênalti, ou complicou, ou não passa nada disso na cabeça? Isso todo mundo pergunta, bastante essa pergunta, mas não. No primeiro momento, como a bola espirrou um pouco dele, ficou meio longe, eu pensei que dava para sair. Aí depois que eu vi que não dava para sair, eu tentei ver onde eu estava e esperar. Porque ele é um jogador que também tem muita qualidade, né? Ele para definir, ou podia ter colocado por cima, ou ele dei esperar o máximo possível e eu estava bem concentrado no jogo, bem focado. E quando ele chuta optando no lugar em que você justamente é forte, né? O canto esquerdo baixo lá, passa pela cabeça, fala, aí dá para mim. Não, até não estar concentrado, tava naquele negócio de ele chuta e eu vou na bola, né? Ou se ele tentasse me driblar, eu ia tentar evitar, mas ele escolheu uma situação e eu fui Você acha que um jogador mais frio e decisivo como o Danilo perderia um gol daqueles contra você? O Danilo é difícil, né? Mas você ganhou na frieza, Eu comecei o programa brincando com essa coisa da muralha eu de acho gelo. que ajuda muito. Por eu ser um goleiro alto também, eu acho que dificultou muito. E eu acho que uma coisa que dificulta muito para os atacantes claro, não foi falha no gol que o Danilo fez do Rafael, mas acho que o fato do goleiro esperar até o último momento se torna muito difícil, porque vai encurtando, o tempo vai passando, tu vai encurtando, e cada vez que tu chega mais perto do goleiro, ele vai crescendo mais, fica mais difícil. A responsabilidade vai aumentando. Então, se o goleiro consegue ficar parado na hora, que aconteceu o gol do Danilo que deslocou o Rafael já caiu já um pouco pro lado. Não é falha, mas eu acho que o fato de tu tentar ficar o máximo possível de pé e eu acho que dificulta para os atacantes. E tem essa que o Celso falou mesmo, de você ser melhor no canto esquerdo aqui no baixo? A gente trabalha todo, até quando eu cheguei também por ser um goleiro alto, né? Todo mundo tinha essa desconfiança de chutar por baixo, chutar no chão, mas como eu falei, desde que eu cheguei, eu sempre trabalhei muito o chão, sabia que tem que trabalhar um pouco mais, até por ser um goleiro alto e nunca tive dificuldade. Mas todo goleiro tem um canto mais fraco, né? Todo goleiro. Eu acho que não, eu acho que não. Eu não vejo assim que o meu esquerdo seja mais fraco que o direito. Assim, se o cara não chutar um pênalti, você não tem uma preferência, por exemplo? Não, eu tento esperar. Você pode falar o contrário também, que é para ajudar, né? Você acha que ele vai entregar esse ouro para você, Vitor? Porque já vi, por exemplo, o Rogério Ceni uma vez deu uma entrevista aqui para nós e disse que para ele tem um canto mais fraco. Não, mas é bem por isso. Tu tem um canto fraco, mas no caso, assim, se tem um canto fraco, tu trabalha um pouco mais. Aí tu consegue equilibrar. Mas que o canto esquerdo parece uma coisa mais natural sua? Olha, eu não sei, assim, até porque teve defesa até Contra o Santos teve outro lance desse, no canto esquerdo. Teve a esquerda, mas é que os caras chutam lá. Também teve um chute eu me lembro, acho que foi do Juan, na primeira partida que foi meio queima-roupa, foi forte, foi no canto direito também, foi um chute rápido, foi alto, mas foi um chute... Uma defesa difícil. Rápido. Difícil mesmo, aquela Rafael fez umas belas defesas dos chutes do Romarinho, né? Sim. Muito bom. Primeiro tempo, principalmente. Birner, vamos colocar os tuiteiros no... Então, você tem que anunciar os prêmios, todo mundo que mandar o tweet @Cartão Verde concorre aos prêmios. Eu vou ler a sua pergunta, a sua mensagem, se Vlad Lemos permitir. Aliás, eu te mostrei um twitteiro aí que, na verdade, o estreante. Tava confessando... Já vou buscá-lo aqui, já sei, é o RC Baldini, Renato Baldini, de Botucatu. Ele falou que tá mandando o primeiro tweet dele. Deve ter feito o Twitter agora. Tá estreando. E falou que nós fomos os privilegiados. Obrigado pelo privilégio, espero que você tenha
muitos seguidores e alguns não tão chatos quanto eu tenho. Alguns, é uma parte de gente boa. Isso é inevitável, eu diria. Bom, no nosso sorteio de hoje vocês vão ver aí uma camisa do Fluminense e um exemplar do livro Palmeiras versus São Paulo, já que a gente está perto de um final de semana cheio de clássicos aí, as histórias do Choque Rei, de Gabriel Lopes Vieira e Renato Ferreira de Souza, livro publicado pela editora In-House. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: após uma novela que durou cerca de 4 meses, o Flamengo acertou finalmente a volta de Adriano Imperador ao time da Gávea e irá vestir a camisa 10. Veja só, o que diria o Jorge Ben disso, hein? E a pergunta é a seguinte: você queria Adriano no seu time? Sim ou não? Vote, comente e participe do Cartão Verde com a gente. Você queria, Vitor? Não. Não? Não, porque o Adriano até não mostra que tá afim. Eu vou repetir. Se o Adriano mostrasse o melhor da forma dele, ele seria não só o melhor centroavante de área do Brasil, como provavelmente do mundo. Né? Perna esquerda fortíssima, muito forte fisicamente. Só que o Adriano há muitos anos não treina, tem outro tipo de problema, não comparece à fisioterapia. Então não é um jogador confiável. Tanto é que tem que se adaptar a um contrato curto e de risco com o Flamengo. E não é falta de qualidade. Ali é falta de apego à profissão. Né? Eu até achei que o Adriano, a gente até defendeu aqui há algum tempo, o Magrão, que o Adriano tinha que parar de jogar. Mas a vida dele, ele deve ter dinheiro, imagino. É parar de jogar cedo. O jogador pode parar com 25, 26, 27, vai perder dinheiro, a vida é dele. Faz o que quiser com a vida dele. Agora, o dinheiro do clube tem que ser respeitado. E eu não acho que o Adriano hoje seja um bom investimento. No Flamengo, ele comprovou o contrário quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009. Ele realmente foi o melhor momento dele nos últimos tempos. Ele gosta muito do Flamengo, ele gosta do Rio de Janeiro. Então eu acho que ali é uma situação atípica em que a chance de dar errado, que é grande, é um pouco menor. Nos outros clubes eu acho um mau negócio. Eu também diria que não, apesar de reconhecer no Adriano um baita jogador, mas acho que até ouvindo ele falar, e o Globo, por exemplo, hoje traz pequenos trechos de uma entrevista com ele. Eu não sei, cara, o discurso parece sempre o mesmo, eu não acho que vai mudar. Há quanto tempo a gente está esperando ele realmente recuperar essa vontade de viver profissionalmente, né? É isso que está pegando. Mas acho que a enquete tem essa... Porque nessa própria matéria do Globo, depois ainda tem uma frase lá dizendo que apesar de tudo que ele viveu e de tudo que ele passou, de tudo que ele fez, ele ainda tem o respeito da arquibancada. A enquete, de certa forma, vai ajudar a gente especialmente no Flamengo, né? Especialmente no Flamengo. Futebol é um jogo que permite isso, né? Mesmo a passagem dele pelo Corinthians, por pior que seja, ele ficou para a história como campeão brasileiro, fazendo um gol, foi fundamental para aquela conquista. Então, é um jogador com potencial. Mas eu não gostaria dele no meu time, não. Você gostaria? Obviamente melhor do que contra, a gente não quer que você fale disso, mas falar um pouco do Adriano, da figura, que acaba causando toda esse impacto. Eu trabalhei pouco com ele, assim, mas ele uma pessoa tranquila na dele. Você chegou a trabalhar com ele? Cheguei, já acho que fiquei 2 meses, eu acho. Então não. Quer dizer, pouco viu ali, né? Mas, pouco vi ele, mas eu vi um cara tranquilo na dele, fazia o trabalho que era solicitado. Que ele fizesse, só que aí já não cabe a mim, né, como porque ele foi embora, ou a situação de porque ele quis ir embora. Ou e contra ele, como goleiro, tecnicamente, falando do jogador que ele é? Olha, ele tem um chute muito potente, é um cara muito forte, é um cara... A força física ímpar, né, cara? Um negócio impressionante, muito forte mesmo o chute dele. E até é ruim, porque ele é um jogador que divide com o goleiro, então muitas vezes ele vai muito forte. Prejuízo. Firme, né? Não, é difícil, assim, como a gente teve agora contra o Rafael também, que é do Inter, o atacante, também um atacante forte. E é sempre difícil, porque tu vai dividir uma bola, ou tem que tomar cuidado para não ter uma antecipação, uma coisa. Tem que pensar pelos dois, né? Exatamente. Então, Adriano é que nem forte. Carro velho, a gente sabe todas as qualidades e os defeitos. Mas o chute dele, nunca tinha visto um chute tão forte, assim, com qualidade, né? Não é um chute para tudo que é lado, né? É um chute com qualidade. E mesmo os gols, tem muitos gols que os times do Adriano fazem, né, que rendem pela presença dele. Porque o Flamengo em 2009 ganhava de gol contra, de gente que se antecipava para a bola não chegar nele. Né? Isso justiça seja feita, essa presença na área, claro, ele tem, não perdeu. Eu acho que vale acompanhar também no caso do Adriano, como é que ele vai ser apresentado, né, assim, de que forma vão usar o Adriano, porque tem essa também, acho que também te conta um pouco com isso também. A gente está cada vez mais nessa era de acreditar um cara que não foi caro, né? Sim. Por tudo que está vivendo. E ele também fala em voltar a jogar em um mês. Olhando assim o tempo que ele está parado, eu acho difícil em um mês ele estar realmente em condição de jogar. Eu acho que se ele tivesse a fim de trabalhar e a fim de jogar bola, ele estaria praticamente pronto. Precisaria adquirir ritmo de jogo, um pouco de entrosamento. Tempo não faltou, né? Tempo para ele ter uma condição física boa, para manter musculatura, esse tipo de coisa, ele
teve de sobra, né? O Cássio, a gente separou os gols, lógico, do clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. A gente vai mostrar os gols aqui. E para a gente continuar um pouco perguntar para você também o que fica de uma partida como essa, cara. Quer dizer, a partir de tudo que vocês viveram ali, virou a página. Não é e muito se fala disso, tem até tuiteiro falando, que o pessoal quer saber de você como é que o Corinthians está encarando essa coisa, porque depois da Libertadores a pegada do time tem sido outra, entendeu? Se vocês estão com a cabeça boa lidando com esse tipo de coisa, sabendo que vai perder um jogo, vai ganhar outro... É a pergunta do Saulo Dorico aqui no Twitter. Eu acho que assim, a gente tem exemplos aí, porque o brasileiro é um campeonato muito disputado, né? A gente vê São Paulo... Foi lá contra o Goianiense, que era o último colocado, nós perdemos pontos contra eles, o Santos, então, um campeonato equilibrado. Acho que a gente a cabeça está bem focada, mas acho que atrapalhou um pouco o começo, a gente estava focado na Libertadores, tu vai ver, a gente fazia 8 partidas que a gente não perdia, então, se nós tivéssemos começado nesse ritmo... É bacana ver que você não tinha dúvida, né, do jeito que você sai depois do gol. Foi o primeiro, talvez, né? E a pergunta aqui também do Saulo Dorico, só para complementar, está perguntando como está a cabeça de vocês. Você está no Japão? Não, tá no próximo jogo contra São Paulo. Teu chefe teve aqui semana passada, disse que acha impossível um time ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Você o que acha? É complicado, né? Porque a gente, se tu vê até o histórico que ele mesmo passou para nós, todos os times que estavam disputando finais de Libertadores começaram no rebaixamento. Depois, para buscar uma reação é difícil, porque é um campeonato muito disputado. Os times hoje em dia investem muito forte no Você reclamou com seus companheiros de zaga e deixar o cara dar uma cabeçada dessa aí sozinho, sabe? Mas ele quase uma tijolada isso aí. Ele foi muito feliz, foi muito feliz no cabeceio. Mas o Corinthians não costuma tomar gols assim, né? Eu nunca tomei, desde que eu cheguei não tinha tomado gol de cabeça. Não tinha tomado? Não, de cabeça desse jeito não. Quando você vê a zaga do São Paulo, se for enfrentar no próximo domingo, você tem que fazer qual jogo que eles não tomam gol de cabeça, né? Contra o time que vai bem nesse tipo de lance. É teu primeiro clássico São Paulo e Corinthians, como também o Palmeiras você não enfrentou, né? Não, o Palmeiras eu não... Você só jogou com o Santos? Contra o Santos, Dos rivais maiores. Santos, Paulista, Portuguesa, que é aqui de São Paulo, acho que foi isso. Alguns jogadores dizem para nós que dentro do Corinthians, isso também acontece dentro do São Paulo, que eu sei, o clima desse clássico é o mais tenso hoje em dia, aqui em São Paulo. Né? Fora, obviamente, tem gente que acha que a rivalidade maior é com o Palmeiras, mas entre o momento assim, dos jogadores, o clima mais tenso. Já dá para sentir isso, assim, da expectativa? É um jogo, digamos assim, você acha que é o jogo mais especial do Corinthians no primeiro turno? Eu acho que é. Acho que é um jogo importante, né? A gente acabou perdendo o primeiro clássico aí, pra gente se reabilitar e eu acho que dá uma moral extra também tu ganhar esse jogo, é um jogo que te põe pra cima e ajuda. A gente tá bem concentrado para fazer um jogo. Acho que tudo que aconteceu agora tem que deixar de lado essa história de Santos e coisa, tá bem focado para fazer não tem que falar muito da arbitragem para pressionar o árbitro? Já vão jogar em casa, vocês têm um time mais organizado, mais forte hoje em dia, mais frio. Pode usar essa questão da arbitragem contra, faz parte do futebol. Faz parte, mas deixa isso é pro diretor, pro Tite, que vai falar o jogador, nós temos que estar bem concentrados. Eu vou mudar a pergunta do Vitor Bini, eu sei onde ele está querendo chegar, todo mundo está percebendo onde ele está querendo chegar. A pergunta foi clara. Não, mas assim, na brincadeira do dia a dia, de repente no sarro, você sente que te cobram mais uma vitória sobre o São Paulo do que num outro clássico? Obviamente que se cobre em todo clássico, entendeu? Eu estou falando de você sentir ali que tem uma pontinha de... Uma derrota vai ter um peso maior, por exemplo, contra o Santos, vamos investir. Mas quando se perde, se tratando de Corinthians, né, qualquer jogo, mas eu acho que sim, São Paulo, Palmeiras também, se fala muito do Palmeiras. Aqui é mais diluído que no Grenal. O Grenal porque o Grenal tem Grêmio e Inter, então lá é metade, né? Então né? Aqui você está mais tranquilo nesse aspecto, o negócio tá tranquilo não, tem bastante clássica, né? E tem que tentar ganhar sempre todos. Por falar em tranquilidade, a gente separou aí alguns momentos. Você em ação no clássico lá na Vila Belmiro, você pode, se você quiser comentar até o que você vai ver, se tiver algum detalhe nas defesas que a gente vai ver. Então, para você falar, cara, quer dizer, é muito diferente esse momento teu. A bolinha é traiçoeira esse daí, né? Você hoje diria que
Com o tempo, a confiança veio, Cássio. Você é um goleiro diferente daquele que entrou na partida contra o Emelec, que aquilo era um furacão que eu vou te contar, viu, cara? Deu tudo certo, mas se não desse... Mas eu acho que isso também ajudou, né, na dificuldade. Eu acho importante também estar bem no... Isso aí. Explica aí pra nós, ó. Esse aí é que eu fui dominar e acabei fazendo uma Tinha esquecido besteira. esse lance. Eu fui recuar da bola e quando eu baixei a cabeça... É que não pode pensar um segundo, né? Não, o Neymar já estava em cima já, então não... E era o Neymar. Teve uma parecida com essa nos 3-0 no Emelec, não teve? Uma rateadinha assim de saída de bola? Teve, mas meio na linha lateral. Foi meio assim, na linha lateral, né? foi dando soco e não saiu muito legal. Mas é que na hora, assim, o pessoal de fora pode ficar nervoso, mas na hora que tu tá no jogo, eu tava tranquilo, fica tranquilo. Pô, é difícil pra gente mesmo imaginar que vai ficar tranquilo na frente do Neymar, cara, chegando. É difícil. Mas porque por vezes assim, tu nem vê quem tá chutando a bola, que tem lances que são muito rápidos, se tu fica cuidando do Neymar ou o Ganso, tu esquece os outros, acaba... Eu brincava com você quando você chegou aqui na TV falando o seguinte, quando você vai acompanhar um treino de futebol, você não fica com dó de ninguém, mas às vezes vem no goleiro você chega a ficar com dó. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu acho a tua história muito interessante, no sentido de que você foi testado, né, e pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que eu não tô. Em 7 temporadas você tinha feito 30 jogos. Quando o Tite colocou você para jogar, ele tinha visto você jogar de verdade em uma partida só do Campeonato Paulista. Eu joguei muito contra o 15 de Piracicaba, cara. Acho que quando eu fui para a Europa, no Grêmio eu acho que tinha jogado 3 ou 4 partidas. Por que eu tô perguntando isso? Porque, pô, a gente vive falando aqui de ritmo de jogo, cara. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente não tinha. Você entrou numa situação extremamente complicada. Havia uma extremamente pressão. complicada. Mas acho que o fato do Tite e o fato também, uma coisa que foi muito importante foi o grupo, né? O grupo me recebeu porque o Júlio vinha jogando há muito tempo também no Corinthians, eu ia entrar naquela situação difícil. O grupo também me acolheu muito bem e todo mundo me apoiou quando o Tite optou por mim. Estava entre eu e o Danilo para ser o titular, ele optou por mim. O grupo me recebeu muito bem, isso foi muito positivo e me passou tranquilidade, né? Mas também porque você vinha treinando bem. Isso sempre... é que desempatou a questão. Isso foi sempre, toda a minha carreira foi assim, sempre na Holanda, não joguei, eu acho mais por falta de oportunidade, por sequência de jogo que eu tive aqui. Você chegou a ser emprestado na Holanda também e não jogava também no Spartak, né? Tanto. Não, eu joguei, eu era titular. Chegou a jogar mais. Aí no outro ano, o mesmo time que era o Sparta, estava na primeira divisão, agora está na segunda da Holanda. Eles queriam prorrogar o empréstimo e o clube não liberou e foi passando o tempo e eu não vi que não ia jogar, eu tinha que tomar uma atitude para continuar minha carreira. Tem uma pergunta aqui, Valdir, posso... Deixa eu citar algo, claro. A Thalita de São José dos Campos, parabenizando o programa e dando uma sugestão para que a gente convide o zagueiro do Corinthians, Chicão. Essa é a missão, a gente vai passar pro nosso Cássio aqui, porque o Chicão não é muito de frequentar programa, não. Ele é um cara meio tranquilão. Agradeço também a Pietra Vitória Faveiro, que tem 8 anos aqui, manda elogios pra gente. O Rafael Pazini, perguntando, será que a CBF não tem olhado o que vem sendo feito no vôlei brasileiro? Tenho a impressão que não, viu? O Marcos Roberto Barbosa, também falando, simplesmente o melhor programa de esportes da TV aberta no Brasil. Marcelo Bastos, diga lá, Vitor. Roberto Girava pergunta se você pensa como o Tite. Neymar é caicai? Eu acho que tem momentos que eu acho. Assim, e outro pessoal pergunta aqui, Jair Mendes, e o Jorge Henrique? O Jorge Henrique não. Teve aqui para a pergunta do Jorge Henrique, a Lígia Silva para a pergunta aqui. Vou aproveitar que a gente vai voltar a falar nisso e emendar aqui que o Corinthians tem uma semana inteira para treinar, se preparar para o clássico contra o São Paulo. Jogo marcado para o próximo domingo, às 4h no Pacaembu. O Emerson, Alessandro, o Chicão, que a gente citou agora, desfalcaram o time nos últimos jogos, ao que tudo indica, estarão em condições de enfrentar o grande rival. O clássico contra o Santos, a gente já disse aqui, você já percebeu também, continua dando o que falar. Se ele quiser simular, ele tem todo o direito, ele faz o que ele quiser. De qualquer forma, eu acho que realmente ele simula bastante durante o jogo. Ponto. Então, que os árbitros vejam, estudem, porque todos têm acesso aos vídeos, aos jogos, e quando isso acontecer, que seja punido. Só isso. Qual o juiz que tem coragem de expulsar alguém que simulou 2 vezes? Eu nunca vi. É impossível. Mas deve ser feito. Se isso começar a ser feito, tenho certeza que em 3 rodadas ninguém mais simula. Bom, e essa questão do juiz eu acho muito emblemática pelo seguinte, é uma coisa que eu já falei aqui, Cássio, em outros momentos. Eu acho que existe não é uma ordem, mas assim, meio que um mandamento que existe para os árbitros hoje em dia, que é aquela preocupação de não estragar o espetáculo. Quando se trata de um cara com a envergadura do Neymar, cara, é difícil realmente você acreditar que um árbitro vai sacar que o cara simulou 2 vezes e vai ter pulso para mandar o cara embora, mandar o cara para o vestiário, entendeu?
É difícil. Eu acho que por vezes até acho que uma situação depende, poder ser outro jogador, de repente no lance com o Guilherme, o lateral, que ele chutou, o jogador estava no chão. Então, você viu deslealdade ali, cara? Porque é o seguinte, então essa é outra opinião que eu acho que preciso externar. Se realmente houve deslealdade ali, o Tite tem toda a razão de bronquear mesmo, cara, entendeu? Mas às vezes nem deslealdade, às vezes tá no jogo e de repente tá irritado, ou que ele tá recebendo falta e ele... Porque acontece muito isso, às vezes o cara Tudo bem, o Guilherme não tem nada a ver com isso, não deixa de ser uma deslealdade. Mas nosso time também não tem nada a ver. O problema é o juiz botar pra rua mesmo ou fazer uma coisa. Porque até teve um lance, que não é a primeira vez que acontece isso no nosso jogo. Na Libertadores também, com o Castan, teve um lance parecido, que ele deu uma chegada ríspida e, se eu não me engano, nem cartão acho que ele não tomou, não dizendo nada. O que eu acho que é meio estranho assim, é que às vezes, quando o Emerson tomou o cartão e ele ficou rolando, aí o Emerson foi expulso e ele levantou, sabe? Então, acho que às vezes ele faz muita firula, assim. Mas a bronca maior com o Neymar foi aquele lance no fim do jogo, que o Corinthians queria cobrar uma falta, estava com pressa, e aí o Neymar se jogou ali e evitou e o pessoal ficou meio cabreiro com ele. Eu acho que foi aquilo que pegou. Mas isso são coisas, eu acho que não isso com o tempo, né, vai ter que mudar e com as atitudes, isso é coisa do árbitro e coisa, ele tem o estilo dele de jogar e se não tomar nenhuma atitude, vai continuar assim e a vida segue. Diga lá, a gente tem que fazer o primeiro intervalo, mas manda... 3 tweets rapidinho. O Lorijola tá jogando um chaveco e o Lucácio, no bom sentido, dizendo que a última vez que ele ganhou uma camisa do Timão, o Corinthians ficou 10 jogos invictos e foi campeão brasileiro. Então ele tá falando que você vai dar uma camisa pra ele, tá? Aqui o Thiago Alemão faz um elogio, fala que o Cássio é o goleiro louco e por isso conquistou a Fiel, fala vai Corinthians, e a Geise M vem com a pancada. Ela quer saber por que você tem dificuldade, assim como outros goleiros do Corinthians, na saída de gol, segundo ela. Tem dificuldade? Lá, acha que JCM tá aqui no Twitter. Se você acha que você tem acha que isso é uma dificuldade maior sua ou o fundamento perfeito? Eu acho que não é perfeito porque tem que ser trabalhando, mas eu acho que é o meu sai melhor bem no fundamento. gol, Eu acho que é o melhor fundamento. Tu vai ver, eu acho que aí tem que ver as estatísticas, né? É o que te série de gol e diferencia, coisa. né? É o que te diferencia, É, não tem goleiro que saia como ele. Primeira pessoa que me primeira que pergunta cita é mas... É que também quanto mais tem um tempo jeito. você passa na selva, maior a chance do leão te comer. né? Como não, você mas sai mais que os outros, em todas. Na verdade, aqui na memória eu lembro de uma saída só que não deu certo, mas é aquela coisa também que a Não, bola mas eu acaba falei, sendo... eu acabei contra o Que Atlético gerou o gol. Goianiense, eu acabei tomando gol, que eu saí Eu lembro errado, daquela e mas mais uma. Eu Uma acho que bola eu tenho que parada. aprimorar isso, continuar trabalhando, mas eu não vou deixar de sair, sim, até porque é meu estilo, meu jeito de jogar. É alto. Eu acho que também ajudou muito. Os caras tinham 1,95m e não sair do gol, cara. Mas tem muitos que não Embaixo da saem. trave, O pessoal aqui está citando muito que o Cássio sofre uma grande pressão, porque o Corinthians, desde a época do Dida, não tem um grande goleiro. E perguntaram para ele se você sentia essa pressão. E a maior dificuldade do Dida exatamente era a saída do gol e a reposição de bola com os pés. E também não tinha um goleiro Embaixo das grande. traves era Nem pé de sensacional. goleiro, nem goleiro grande. Pode falar pra gente, ô Geise, fica de olho no cara aí, então a gente mude a análise. Vamos aproveitar e fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Cartão Verde volta já, a gente vai falar também de Palmeiras, vamos falar de outras coisas. Reservamos aí também algumas sonoras do time santista, que nesse momento já está no Chile, vai disputar a Recopa com a Universidade amanhã. Cartão Verde volta em instantes.